Para encerrarmos nossas apresentações desse terceiro dia, temos a honra de receber a professora doutora Regina Keikobata, professora doutora sênior do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ministra a disciplina Biblioteca com Função Educativa à Criança e o Jovem, não só para alunos de biblioteconomia, como também para alunos de qualquer curso da universidade, além de interessados do programa Universidade Aberta para a Terceira Idade da USP, com o tema Biblioteca Escolar como Espaço de Expressão. A professora abordará como a contemporaneidade tem exigido novas reflexões sobre os ambientes de informação e cultura, especialmente em bibliotecas escolares. Os produtos e serviços tradicionais oferecidos, catálogos, empréstimos, contação de história, quando muito, cumprem basicamente o objetivo de difusão da informação e cultura, aos quais a criança e o jovem estudante têm acesso como receptores. Para ultrapassar esse patamar, propomos conceitos operacionais que propiciem a transformação desses sujeitos, de receptores e espectadores para produtores e protagonistas da informação e cultura. Seja bem-vinda, professora Regina. Olá, pessoal. Sou Regina Obata, professora do Departamento de Informação e Cultura, no antigo Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Nessa instituição, fiz biblioteconomia, jornalismo e mestrado e doutorado com ênfase em ciência da informação. Como um dos resultados das minhas pesquisas do doutorado, criei a disciplina Biblioteca com Função Educativa Criança e Jovem, que ministro há pouco mais de 20 anos. Essa disciplina é oferecida não só para os alunos de biblioteconomia, mas também para alunos de todas as faculdades da Universidade de São Paulo, de todos os cursos da USP, e também dos interessados no programa Universidade Aberta para a Terceira Idade. É com um grande prazer que partilho com vocês alguns dos meus saberes, das minhas vivências, das minhas experiências, que incorporei ao longo desse percurso. A contemporaneidade tem exigido novas reflexões sobre os ambientes de informação e cultura, especialmente as bibliotecas e as bibliotecas escolares. Os produtos e serviços tradicionais oferecidos, catálogos, bancos de dados, serviços de empréstimo, contação de histórias, leitura, conversa com o autor, cumprem o objetivo de difusão, dando apoio para a criança e o jovem estudantes possam ter acesso, para que eles possam ter acesso à informação e cultura. Vou mostrar duas fotos que podem ilustrar algumas ideias. A primeira imagem mostra um mural feito pelo Eduardo Cobra, artista urbano conhecido e reconhecido no Brasil e no mundo inteiro, que produziu numa parede de uma escola privada da cidade de Sorocaba, que é uma cidade próxima da capital de São Paulo, e finalizou essa obra no dia 22 de janeiro
de 2021, portanto, mês passado. O Eduardo Cobra diz que esse trabalho é uma homenagem ao livro e é também para mostrar a importância da leitura. A segunda imagem mostra a reprodução de 9 desenhos elaborados por alunos do terceiro ano do ensino fundamental da escola Eliezer Max, no Rio de Janeiro. Esse trabalho foi publicado nas mídias no dia 18 de fevereiro de 2021, portanto, há poucos dias atrás. Eu destaco, nesse caso, a agilidade com que a atividade foi proposta nessa escola. O mediador, professor mediador, ele se mostra absolutamente antenado nos acontecimentos atuais e traz isso para os alunos e trabalha com isso para os alunos, essa atualidade e o fato, né, de não só a atualidade, mas a importância, vamos dizer assim, desse artista e desse fato, uma vez que foi largamente noticiado, apresentado nas mídias, nas várias mídias brasileiras, talvez do mundo. E aí, então, fica clara nesta ação a noção de difusão. Né? Então, a gente vê claramente isso. Que o mediador, o professor mediador, trabalha com os alunos uma ação de difusão da informação e cultura, que é a produção que o Eduardo Cobra acabava de fazer. Segundo, né, o próprio, ele ficou muito feliz com o trabalho dos alunos, que ele chamou de releitura da sua obra, do seu mural. Ele ficou muito feliz, gostou muito e, de fato, é um belo resultado. Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que esta ação não é essencialmente diferente daquela que se caracteriza pela tarefa de elaborar resumo, de escrever personagens e tramas, que se pede aos alunos após a leitura de um livro da literatura brasileira, por exemplo. Esta ação também reforça esse caráter de difusão, né? Assim como a do trabalho do Cobra, né? Do que foi feito com a obra do Cobra. A diferença entre essas duas ações, que são de difusão ambas, e elas não, essencialmente, não tem muita diferença entre si, mas a diferença que há é basicamente a diferença de linguagem. Uma que é visual, cuja leitura é mais impactante, e no caso das obras do Cobra, ela não tem muitos elementos
que possam impedir a leitura da obra. Ela é muito realista, vamos dizer assim, até naturalista, mas ela é bastante realista, as obras do Cobra. Então, tem um impacto muito grande, mas ela é de fácil leitura. No caso do texto de um livro da literatura brasileira, né, que eu citei como exemplo, o que a gente vê o que a gente tem é a linguagem verbal. E a linguagem verbal, ela tem um caráter muito diferente desse que a gente vê. Tanto para ler quanto para produzir. Então, há uma dificuldade maior, uma complexidade maior na leitura, já que a leitura ela deve ser feita linearmente, do começo ao fim, linearmente. E quando vai se produzir, né, o resumo, descrever, também a produção desse texto, que é verbal, é linear. Portanto, ele é mais complexo, né, na sua produção, tanto na sua produção quanto na sua leitura. Então, essa é a grande diferença, mas na essência, ambas as ações são muito próximas. E mais interessante ainda, mais importante ainda, ambas têm um caráter de difusão. A biblioteca com função educativa, como as bibliotecas escolares o são, precisam ultrapassar esse patamar, o patamar da difusão. Para tanto, é preciso pensar em alguns conceitos operacionais, eu proponho alguns conceitos operacionais que envolvem a construção de relações interativas pessoais, interpessoais e relações interativas entre o sujeito e a informação, a cultura, o conhecimento. Vou apresentar um vídeo para vocês com um relato que concretiza os conceitos que eu proponho. É interessante pensar por esse lado, Fábio, porque eu fui esse moleque aí, tá ligado? E é interessante também ver vocês falando sobre a modernização do professor, e é até emocionante pensar que eu tive acesso a uma professora e ela teve acesso a mim, uma professora que não tinha aparato tecnológico nenhum, mas que fazia das tripas coração para poder elaborar uma aula que fosse empolgante para os alunos, né? Claro que a gente não estava falando dela competir com o Free Fire ou com o Fortnite na época, mas para você ter ideia, quando eu estava na 4ª série, eu abandonei os estudos, tá ligado? Eu parei de ir para a escola, porque a minha mãe, ela trabalhava como empregada doméstica em um bairro que era economicamente mais bem favorecido do que o meu, e ela me levou para lá, e aquilo foi um choque muito grande para mim, tá ligado? Foi um choque muito grande, porque pela primeira vez, assim, eu me deparei com uma série de situações de preconceito que me fizeram ter uma reação agressiva e ter que sair na mão na escola. Então eu comecei a matar a aula, mano. Comecei a matar a aula, ir pro fliperama, jogar um fliperama, ficava até a hora de acabar a aula, depois eu voltava para casa fingindo que estava indo, né? Um dia minha mãe foi na escola numa reunião de pais, ela também tinha pouquíssimo tempo, porque ela trabalhava em 3 casas de família, e ela descobriu que eu tinha faltado 6 meses na escola. Ela ficou, obviamente, ela ficou puta da vida e tipo, falou, mano, eu tô pagando, e eu tinha que pegar um ônibus ainda pra ir, era muito sacrificante pra minha mãe,
pagar a condução para que eu fosse e voltasse de ônibus. Eu era tão sem vergonha que eu pegava o passe escolar, tá ligado, mano? E comprava de porcaria na rua, jogava fliperama e ia andando, tá ligado? Mas se eu falasse que dava pra ir andando pra escola, mano, aí ela... Não, tem que dar um passe pros meninos. Mas o que eu quero falar aqui, mano, é que essa professora, Dona Rita de Cássia, que mora no meu coração e que vai ser eternamente minha professora, ela descobriu que no ano seguinte, quando eu saí da escola, né, eu resolvi parar de estudar mesmo e fiquei em casa, e no ano seguinte eu falei para minha mãe, eu quero voltar para a escola. E ela me colocou na escola, e tinha essa professora, essa senhora lá, que é um anjo, chamada Rita de Cássia. Dona Rita de Cássia descobriu que eu tinha um apreço muito grande por histórias em quadrinhos, mano. Ela começou a organizar todas as minhas lições no formato de histórias em quadrinhos, porque ela sabia que aquela linguagem conversava comigo. Para além disso, ela fez a minha classe inteira organizar um jornal. E aí o pessoal que gostava de contar notícia, o pessoal que gostava de tirar foto, o pessoal que gostava de contar piada, e ela sabia que eu amava contar história no formato de quadrinhos. E ela me deu a página de quadrinhos do jornal para fazer. E aquilo ali, eu vi um sentido gigante em estar dentro de uma sala de aula aprendendo. Essa senhora é alguém que eu levo no meu coração até o final da vida, porque definitivamente, se ela não tivesse feito aquilo, eu com certeza não estaria no lugar que eu estou hoje. Do relato do Emicida, destaco alguns aspectos. O primeiro deles é a exclusão do aluno Emicida do processo de aprendizagem. Então, ele ficou 3 anos que ele não se achava, e nos últimos 6 meses dos 3 anos ele nem ia para a escola. Então, ele estava completamente excluído desse processo, ele se encontrava completamente excluído do processo de aprendizagem. Nos meus estudos, eu uso também o conceito para falar, né, que trabalha um pouco essa questão, eu uso o conceito de confinamento cultural. Né? Ele está num processo absoluto de confinamento cultural. Quando ele relata, por exemplo, que ele pegava o dinheiro, ia lá, só ia comprar bobagens e ficava o período todo de aula no fliperama. Né? Era isso que ele fazia. Isso é um absoluto confinamento cultural. Obviamente aqui, né, dentro, ao lado dessa questão dramática, né, de estar absolutamente excluído do processo de aprendizagem. A mediadora professora descobriu que o Emicida gostava de HQ, gostava de história em quadrinhos. Que essa era a linguagem, pelas palavras do Emicida, que conversava comigo, diz ele. Né? O HQ era a linguagem que conversava comigo, ele fala. Então a professora, ela descobre aquela coisa do olhar o outro e ver o que está bom. Ela viu que estava bom, que tinha alguma coisa boa ali, que ela podia trabalhar para construir a relação com esse menino estudante, com esse aluno menino. Então, a professora mediadora passou a organizar as lições em história em quadrinho. Ela começou a produzir, né, as lições nessa linguagem. A linguagem que então a gente
entende que essa linguagem que falava com Emicida foi esta linguagem que permitiu a sua inclusão na difusão dos conteúdos didáticos pedagógicos. Então, o que a professora faz é começar um processo de desconfinamento dessa criança. Não é? Porque ela inclui esse aluno no processo de difusão dos conteúdos didáticos pedagógicos, portanto, no processo de aprendizagem. Essa mediadora professora, ela propõe à classe, como um todo, a elaboração de um jornal, no qual cada aluno participava com a produção de conteúdo e forma de que mais gostava ou de que mais tivesse interesse. Para o Emicida, a professora destinou a página de História em Quadrinhos. Então vejam, a linguagem do HQ que possibilitou a inclusão deste aluno Emicida no processo de aprendizagem, né? No processo de difusão dos conteúdos didático-pedagógicos, passa a possibilitar também a sua expressão. Então, no momento em que ele passa a ser responsável, vamos dizer assim, pela página de História em Quadrinhos, essa linguagem passa a ser a sua linguagem de expressão, a sua oportunidade de se expressar. E isso não só ele, mas a classe como um todo. Essa proposta da professora mediadora leva em consideração os sujeitos, os alunos, os estudantes, participarem de um processo de produção de informação e conhecimento. Informação, cultura e conhecimento. Como eu disse antes, o relato do Emicida concretiza algumas ações de construção de relações interativas, que caracterizam os conceitos operacionais que eu mencionei com os quais eu trabalho. Há, no entanto, uma noção importantíssima e necessária para que a construção de relações interativas ocorra, que é o olhar o outro. Então, no caso do Emicida, a professora não é que ela descobriu que ele gostava da linguagem de HQ. Ela olhou para este aluno, para essa criança. Ela entendeu o que estava bom, o que não estava bom, o que estava ruim e que condições que ela podia encontrar nessa criança, que essa criança podia ter, quais as condições que ela teria e que ela teria com certeza condições de sair desse processo de confinamento. Não é? Então, é um processo que a professora construiu de olhar o outro. Empatia, né?
tem se falado hoje, tem se usado muito esse termo, esse conceito de empatia hoje, especialmente nesses momentos terríveis, né, de recrudescimento dos preconceitos, dos ódios, né, das inconsequências, incapacidade, né, de se relacionar, né, legal com todo mundo, né, com as pessoas. Mas eu gosto ainda de trabalhar porque a empatia acaba virando um conceito, né, uma palavra, um conceito que carrega ali algumas coisas que quer dizer, várias noções, tal, que eu não sei se aquele que diz tem clareza de tudo que significa e aquele que ouve também tem clareza de tudo que significa, né? Porque é um conceito, não é? Então eu gosto do olhar o outro porque o olhar o outro é uma ação, né? Quando eu falo olhar o outro, isso exige uma ação, né? E essa primeira ação é olhar o outro. Não é só um conceito, é uma ação. Por isso que eu gosto mais, né? Quer dizer, gosto mais, uso mais esse olhar ao outro. E o interessante que a gente vê lá no relato do Emicida, que é exatamente isso que aconteceu com a professora mediadora. Não é bem que ela descobriu. Ela olhou o outro, ela penetrou no coração e na mente desse moleque, para ver o que não era legal, mas especialmente para ver o que era legal, o que estava bom nele, o que era bom nele. E descobriu isso, né? Descobriu. E entendeu. E estava lá, estava nele essa linguagem que conversava com ele, estava nele. Bastava alguém olhar para ele, para isso. Para a construção dessas relações interativas, de que eu falei, há vários conceitos operacionais que são utilizados, né? Porque é operacional. Eu falo em conceito, que é uma coisa teórica, mas é operacional, é para botar em prática. Não é para botar em prática, como essa história do olhar o outro. Os conceitos operacionais, portanto, para a construção das relações interativas, são fundamentados em duas noções essenciais. Tem mais, tá? Mas essas são essenciais. Quer dizer, tem mais, mas enfim. Por enquanto eu vou ficar com vocês com essas noções que são importantíssimas. Vocês vão entender. A primeira noção essencial aí, fundamental, importante, é a diversidade cultural. E a segunda é a diversidade de linguagens. Tá? Eu vou mostrar aqui num slide como é que é mais ou menos, como é que funciona mais ou menos essas duas categorias de noções. O primeiro slide apresenta os elementos que compõem a noção de diversidade cultural com a qual eu trabalho. Vocês verificaram, né, que é uma gama
importantíssimo e que recobre, vamos dizer assim, os fenômenos, as condições da sociedade como um todo. Então, vemos que os elementos são diversidade geográfica, diversidade cronológica, diversidade de gerações, diversidade de línguas, diversidade de meios de comunicação, diversidade socioeconômica, religiosa, política de gênero, orientação sexual das pessoas com deficiência. Esses elementos, eles devem ser acionados, por exemplo, naquela primeira etapa da construção das relações interativas. Lembram-se daquela etapa que a professora que eu mencionei, né, no relato do Emicida, que a professora acionou, né, o mecanismo do olhar o outro. Então, no momento em que eu me coloco na situação de construir relações interativas com o outro, esses elementos da diversidade cultural, eles devem ser acionados, eles devem ser utilizados, eles devem trabalhar de tal maneira que consiga, né, que ajude o mediador na sua ação do olhar o outro. Então, é bastante importante isso. E não só esse é um exemplo. Eu vou dar um outro exemplo de quando esses elementos dessa noção de diversidade cultural podem e devem ser utilizados na construção de uma biblioteca. É o caso do desenvolvimento do acervo. Quando se pensa no desenvolvimento do acervo, não se pensa só no assunto, no tema, no autor, ele é dos best-sellers, todo mundo fala desse livro. Não é isto só. Não é? A seleção ou o desenvolvimento de coleções, ele deve ter como base esses elementos da diversidade cultural. Então, né? Mais um exemplo de aplicação, porque o que eu estou querendo trazer para vocês desde o início é que os conceitos com os quais eu trabalho são conceitos operacionais. Não é um conceito teórico para a gente ficar aprofundando teoricamente e ponto final, ficar um texto lindo e maravilhoso. Eu preciso construir noções que sejam aplicáveis, né? Que sejam operacionais. Então, esse é essa característica, né, da diversidade cultural. A outra noção que eu preciso falar, né, aqui nesse momento é a noção de linguagens. Na nossa área, na área de biblioteconomia, há um conceito e um instrumento que é utilizado tradicionalmente já há décadas, séculos até, né? Que faz a representação do conteúdo do documento e a recuperação do documento, da informação solicitada. Esse instrumento é a linguagem documentária. A linguagem documentária, a linguagem de indexação e recuperação, já tradicionalmente, já tem, todos vocês sabem, vários estudos, desde o final do 1800, vários estudos são produzidos para entender, melhorar, aprimorar, modificar ou construir
novas linguagens documentárias. Não é? É um elemento presente em praticamente todas as bibliotecas. Se não é uma linguagem documentária formalizada, com certeza será alguma coisa que a gente chama, por exemplo, de vocabulário controlado. Uma coisa não tão, um instrumento não tão formalizado como aquilo que a gente chama de linguagens documentárias. Mas vocês viram que eu amplio também essa noção de linguagens que é traduzida, vamos dizer assim, que é entendida na nossa área como linguagens documentárias. Não é? A linguagem documentária, para mim, nessa minha proposta, ela é tão somente um elemento de uma das categorias de linguagens que eu apresento, não é? Que é dentro da linguagem do sistema. Linguagem do sistema é a linguagem da biblioteca, para simplificar. E nessa linguagem do sistema existem as linguagens de localização, arquitetura, espacial e a de organização, que seria essa linguagem documentária, o vocabulário controlado. O segundo elemento, o segundo tópico, né, grupo das linguagens, é a linguagem do produtor da informação, cultura e conhecimento, dos recursos informacionais, né, como é chamado na nossa área. Eu também acabo ampliando um pouco essa noção de recursos informacionais. Na nossa área, recursos informacionais são as fontes produzidas pelos especialistas, ou fontes especializadas, ou fontes de gêneros específicos, ou de categorias específicas de produção de textos, de obras, de recursos informacionais, vamos chamar assim, né? das fontes de informação, cultura e conhecimento. Eu amplio um pouco mais do que isso. Eu lembro, por exemplo, a fala numa entrevista da Conceição Evaristo, que ela dizia o seguinte: a minha casa era vazia de livros, mas era cheia de histórias. Eu até me arrepiei. É disso que eu falo. Né? Não é só a fonte tradicional que a gente conhece que me interessa. Tem todas as fontes. A Conceição Evaristo talvez não fosse a escritora magnífica que é, se não tivesse a casa dela cheia de histórias, apesar de não ter livros. O terceiro elemento, né, terceiro grupo dessas linguagens é a linguagem dos agentes de mediação, mediador e mediado. Então, assim, né, só para relembrar, no caso do relato do Emicida, a mediadora, a professora, ela buscou, através, né, da construção de relações interativas, qual era a linguagem com a qual seria possível construir relações com o seu mediado. Então, ela foi buscar entender isso, de que maneira que ela podia construir as relações interativas, primeiro pessoais, né? Depois interpessoais e depois com as relações interativas com a informação, cultura e conhecimento, como a gente viu.
Essas noções, elas devem basear as noções, né, de diversidade cultural, de linguagens, elas devem basear, até que, né, deu para ver com alguns exemplos que eu apresentei, a construção das relações interativas, pessoais, interpessoais e culturais, para que eu já ia dizer errado, mas é o seguinte: isto tudo, nessa minha nova concepção, vocês lembram que eu falei que a biblioteca escolar hoje, a biblioteca com função educativa hoje, e a biblioteca escolar, né, fazendo parte desse contexto, ela precisa mudar do patamar de difusão, e aí eu incluo, eu entendo que a noção que deve vir junto, além, não é nem junto, é além da difusão, é a apropriação. O que significa isso? Levar em consideração que é preciso que seja possível que os sujeitos, criança e jovens, estudantes, né, que seja possível que esses sujeitos se apropriem da informação, cultura e conhecimento. Né? Não só tenham acesso, né? O acesso ele é um dos níveis. Então, quando eu falo que tem que ultrapassar o patamar da difusão, é que eu estou dizendo que o acesso à informação, cultura, conhecimento já não basta. Né? Já não é suficiente. É necessário que o sujeito se aproprie disso. Vou mostrar para vocês um slide que sintetiza essas ideias que eu trouxe para você, que eu estou trazendo para vocês. No slide, apresento uma síntese dessas ideias que trabalhei com vocês hoje. Se não, vejamos a biblioteca escolar como espaço de expressão. Para mim, é o ambiente em que o sujeito passa a ser o produtor da informação e cultura, não só o receptor. Não só o reprodutor. É um ambiente onde o sujeito passa de espectador para protagonista do processo de mediação. E há duas noções que levam, ou que são resultado, são objetivo e são resultados das ações realizadas, que é a apropriação e a autonomia. Né? Percebem porque eu falei que são, ao mesmo tempo, objetivo e meta. Né? Então, a biblioteca escolar, como espaço de expressão, ela deve ter o objetivo de fazer com que o sujeito se aproprie da informação, cultura e conhecimento, mas deseja-se que o resultado seja este. Né? A apropriação é o resultado das relações construídas. E, concomitantemente, nesse processo de autonomia, de apropriação, o sujeito ele se torna autônomo na construção
da sua relação com a informação, cultura e conhecimento. É necessário que ele seja autônomo nessa relação para que ele se aproprie, ou para que ele construa, para que ele seja o produtor, para que ele seja o protagonista. Portanto, a apropriação e a autonomia caminham juntinhas. Né? O sujeito ele vai se apropriando da informação e cultura, e com isso ele constrói a sua autonomia. E a sua autonomia, assim construída, permite que ele se torne produtor da informação e cultura e protagonista do processo de mediação. Então, esta é a síntese, né, vamos dizer assim, dessa noção, dessa proposta com a qual eu trabalho da biblioteca escolar como espaço de expressão. Quero lembrar que naqueles dois exemplos que eu trouxe para vocês, da reprodução do mural do Cobra e do relato do Emicida, a sala de aula é o palco das ações. No primeiro caso, trata-se, né, no caso dos desenhos que as crianças fizeram, que os alunos fizeram, trata-se de uma escola privada do Rio de Janeiro, que tem muitos recursos didáticos, não só recursos materiais, mas se verifica pelas descrições que eu encontrei, que há também uma preocupação, um investimento, né, vamos dizer assim, uma preocupação bastante grande com a capacitação dos professores. Essa escola, ela tem biblioteca e mediateca. No segundo caso, o relato do Emicida, uma escola pública com poucos recursos, né? Inclusive ele fala, né, num determinado momento, que a professora faz das tripas coração para poder dar conta, né, de ensinar as crianças, provavelmente sem biblioteca. Mas não importa, porque o que me interessa é como as mediações foram construídas. De que maneira que se realizou essa mediação do professor, né, mediador-professor, e o aluno, os alunos, e que poderia ser, né, no caso lá da biblioteca escolar como espaço de expressão, é um espaço, é um ambiente, não é obrigatoriamente um lugar, uma sala, onde tem ali umas estantes, umas mesas e umas cadeiras. É um ambiente onde a mediação se dará. Né? Eu estou falando, evidentemente, em mediação interativa. Esses exemplos, esses dois exemplos, né, que eu já disse que o palco das ações não foi necessariamente a biblioteca, quer dizer, não foi a biblioteca. Mas gostaria que tivesse sido, mas não foi, né? Junto com o professor, junto com a escola, mas não foi.
Mesmo no caso da escola privada, não há nenhuma menção de que isso tivesse acontecido. Esses dois exemplos, servem para reforçar uma questão muito importante, que é uma questão de definição, né? E que isso pode direcionar, essa definição pode direcionar as ações da biblioteca. Ou seja, para mim, a biblioteca escolar, ela não é só um apoio das atividades didáticas. Eu não concordo com essa ideia da biblioteca ser um apoio das atividades didáticas. Ela é um apoio para os professores. Nesse contexto da biblioteca como apoio das atividades didáticas, ela se configura como uma biblioteca de difusão, né? Uma ótima biblioteca, uma boa biblioteca, mas uma biblioteca de difusão, que provavelmente deve ser o caso daquela escola privada. Na minha concepção, quando eu falava, né, quando eu falei antes de que falei que a gente precisava ultrapassar o patamar da difusão, é porque na minha concepção a biblioteca escolar ela deve ser um espaço de expressão, um ambiente de expressão. Ela deve ser um ambiente e um espaço de expressão. E essa biblioteca, esse espaço de expressão, deve obrigatoriamente fazer parte do projeto pedagógico da escola. Obrigatoriamente. Que é muito raro acontecer. É raríssimo. Sei de um outro exemplo, mas eu sei também que é raríssimo acontecer. A biblioteca, ela precisa ser parte inerente ao planejamento e ao processo didático-pedagógico da escola. Ela precisa deixar de ser apoio. Só é possível pensar na biblioteca como espaço de expressão se a biblioteca, o bibliotecário, a bibliotecária, o responsável pela biblioteca, faça parte do projeto pedagógico e do processo didático-pedagógico da escola como um todo. Não é tarefa simples isso. Não é tarefa simples. É muito mais cômodo você ficar lá dentro da biblioteca, arrumar tudo bonitinho, fazer todos os produtos e os serviços muito bem feitinhos, e fazer a difusão quando for solicitado, quando for o caso, etc. Essa ideia de participar, não é só ideia, essa ação de participar conjuntamente, inerente, como um elemento inerente ao planejamento e ao processo didático-pedagógico, não é tarefa simples de ser realizada. Eu diria dar muito trabalho. Vou passar a trazer para vocês algumas informações que normalmente em outras palestras, no início nos cursos de biblioteconomia, eu apresento no início, né, para trazer para todo mundo informações que tornem, né, o conhecimento comum para todos na nossa área. Mas como aqui é um espaço promovido pela todo mundo, né, todos vocês, o público conhece essas informações que eu vou passar, mas
como esse é um espaço promovido por instituição que nos representa enquanto categoria profissional, entendo que seja extremamente pertinente e necessário lembrar algumas questões. A primeira coisa, a malfadada Lei 12.244, de 24 de 5 de 2010, que estabelece a universalização das bibliotecas em todas as escolas brasileiras, os estabelecimentos de ensino brasileiros. Em 2010, foi dado um prazo de 10 anos para que a lei fosse cumprida. Esses 10 anos se encerraram em maio do ano passado e vocês sabem, mais do que eu, em que situação que nós estamos. A segunda questão que eu queria colocar também é um tópico, um dado que do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que é enorme, ele foi promulgado, né, por lei também, de 13.005, do dia 25 de 6 de 2014. Na meta 7, no item 7.20 da meta 7, a meta 7 é fomentar a qualidade da educação básica em todas as sociedades. No item 7.20 dessa meta, diz assim: prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas para criar mecanismos, inclusive para a universalização das bibliotecas, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. Portanto, o PNE de 2014 estabelece já como meta a implementação, dar as condições para a implementação das bibliotecas, para a implementação do processo, né, de universalização das bibliotecas nas escolas como todo. Sabemos também em que pé estamos. Só para reforçar essas questões, eu só queria dizer que, normalmente, esses dois tópicos me fazem pensar em um comentário que normalmente eu faço para os meus alunos. Quando há uma lei, um regulamento, um decreto, uma coisa assim, até trabalhos acadêmicos, artigos, relatórios de instituição, de ensino, secretarias, desse tipo de documentos, né? Eu costumo dizer assim, que uma coisa é o discurso, é o que está escrito ali, né, no papel. As pessoas dizem que o papel tudo aceita, né? Que está escrito no papel. E uma outra coisa é a prática. Né? O que está acontecendo na realidade? Então, eu acho que é bom a gente sempre, quando está fazendo a leitura, fazer uma leitura crítica. Né? Tá, isso aqui é bem legal, bem interessante. Mas e aí na prática? Como é que a coisa se realiza? O que acontece? Eu vou trazer também alguns dados que vocês conhecem, mas para reforçar
essa ideia da necessidade de reflexão que temos que fazer na nossa área. O slide traz alguns números relacionados com os estabelecimentos de ensino básico e bibliotecas, sala de leitura existentes no Brasil. Antes, né, de comentar um pouco os dados, eu gostaria de dizer que esses levantamentos estatísticos no Brasil, especialmente na área da educação, eles são bastante complexos de serem avaliados e até coletados, né? Normalmente, em todos os anos, eu ia ao censo escolar, que é produzido por uma instituição do MEC, para atualizar os dados para eu apresentar na aula. E dessa vez eu não consegui, diz lá, consegui encontrar a referência, o lugar onde tem o censo, até o censo recente. Acho que foi publicado o censo em 2020, então deve ser de 2019. A fonte eu não consegui. Foi uma coisa muito complicada, eu não pude ter acesso. Foi bastante complicado. Antes eu conseguia tranquilamente, entrava lá e tranquilamente conseguia os dados. E nesse caso eu não consegui. Então eu trouxe os dados dessa fonte, que é o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2020, que usa, né, essa fonte usa o censo escolar para a apresentação dos dados. Então, tudo bem, só que é uma fonte secundária, eu gosto de ir na fonte direta, né? Mas enfim, tudo bem. O que diz, né, no censo com dados, é 2020, dados de 2019, que no Brasil nós tínhamos mais de 180 mil estabelecimentos de ensino, 180 mil estabelecimentos de ensino básico no Brasil inteiro. Desses 180 mil, pouco mais, né, de 180 mil, mais de 41 mil são privados, eram privados. No Ceará, eu peguei, né, os dados do Ceará e Piauí, que são os estados, né, que compõem o CRB3, que patrocina, que realiza, que organiza essas nossas palestras. Né? No Ceará, nós tínhamos 7.500, pouco mais de 7.500 estabelecimentos de ensino, e no Piauí, 4.459. Em São Paulo, 29.611. Então, olha, tem que pensar nesses dados. Para se propor qualquer coisa, é preciso pensar nesses dados, levar em consideração, né? Pelos dados estatísticos de 2019, há 67,3% das bibliotecas ou salas de leitura nas escolas, nos estabelecimentos de ensino básico, 67%. Né? É um horror, mas de qualquer maneira, em alguns outros anos, uma coisa era um pouco pior. E oscila. É um pouco menos do que isso, é um pouco mais do que isso, oscila.
Agora, é interessante, é importante a gente não olhar os dados só assim, aquilo que vem. Dar uma refletida no que eles significam. A primeira coisa, sabemos que as escolas privadas, apesar do número absoluto, né, das escolas privadas serem bem menores do que o número de escolas públicas, mas na maioria das escolas privadas tem biblioteca. Portanto, esse número, né, essa porcentagem de 67,3%, nessa porcentagem há uma contribuição, né, a se pensar, deve ser pensada, das escolas privadas. Outra coisa, em outras estatísticas que fazem a separação, né, e algumas análises, chega-se à conclusão, ou existem dados que nos mostram, que os estabelecimentos de ensino médio, dentro do ensino básico ou ensino médio, têm uma porcentagem significativamente maior do que os 67,3% de estabelecimentos que têm biblioteca. Né? Portanto, esse número ele é também, né, levantado, vamos dizer assim, pela incidência de bibliotecas, sala de leitura, em grande parte dos estabelecimentos de ensino básico, ensino médio. E não podemos esquecer que há um número significativo, vamos dizer assim, de escolas de ensino médio, instituições de ensino médio, que são as ETECs, né? As escolas técnicas no Brasil inteiro. E as escolas técnicas, mesmo públicas, são públicas, né? Essas ETECs, elas têm biblioteca. A maioria das ETECs tem biblioteca. Então, elas, vamos dizer assim, confirmam, né, os dados de que as instituições, os estabelecimentos de ensino médio, ensino básico médio, têm uma porcentagem maior de bibliotecas. Então, por isso que imagina-se que esse número aumente por conta disso. Eu tenho mais um problema que eu quero falar com relação às estatísticas, né? Que é o seguinte: quem responde aos questionários? Né? Quem assina é a direção, eu acho, a direção da escola. Mas quem responde? É a diretora? Imagino que não. Né? O censo ele é um número razoável de questões a serem respondidas. É o coordenador pedagógico? Ou é a secretária, né, da direção? Quem responde? E aquele que responde ao questionário tem que noção de biblioteca? O que ele acha que é biblioteca? Então, quando pergunta ali, tem biblioteca, sala de leitura? Qual é a noção da pessoa que está respondendo? Qual é a noção que ela tem de biblioteca? Então, esse é sempre o meu questionamento quando eu vejo esses dados estatísticos. E aqui, só para fazer um confronto, né? Eu peguei de outra fonte dados de 2018 que apontam que 48% das escolas públicas do ensino fundamental, portanto, primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, Funde 1, Funde 2, né, como os professores da molecada chamam, tem salas de leitura, 48% das escolas públicas.
Isto significa o quê? Que 52% não tem. Dados de 2018. A lei, né, a lei de universalização das bibliotecas, ela deu prazo até 2010 para que acontecesse a universalização das bibliotecas. Como é que vai ser possível em 2 anos? Como é que seria, né, possível em 2 anos implementar a biblioteca em 52% das escolas públicas de ensino fundamental? Discurso, né, gente? Bom, enfim. Eu só queria dizer, né, e lembrei, que esses dados eles me deixam consternada, né, para não dizer outra palavra. Por quê? Eu vou contar para vocês o seguinte, eu fui convidada para ir ao Japão num projeto que eles estavam fazendo de melhorias. Era um projeto, um programa, né? Não sei como é que chama exatamente, de 10 anos. Né? Então, naquele ano que eu fui em 1999, no ano seguinte, 2000, faria 10 anos, iria se encerrar o prazo desse programa, desse projeto. Esse programa era de melhoria, de atualização e melhoria de todas as instituições de informação e cultura do Japão que tivesse como foco a criança e o jovem. Então, eu fui convidada por causa da minha tese, né? Então, foram vários especialistas de vários países da América Latina e do Caribe, e eles me convidaram, aqui no Brasil, eles me convidaram para ser a representante deles e apresentar o meu trabalho. E aí fomos visitar, entre outras instituições, fomos visitar várias bibliotecas de escola. Várias escolas e as bibliotecas, né? Várias. Não lembro agora quantas, mas várias. E aí, muito legal, trabalhos magníficos, muito legal. Tudo muito simples, né? Falar, o aprimoramento, o melhoramento, então aí é tecnologia para todo quanto é lado. Não. Em 99 não era isso, não. Tinha ali o basicão de tecnologia, mas era um aprimoramento, provavelmente, né, provavelmente não, que eu vi acontecendo, dos processos, das ações, né, a lei, de óbvio, revitalização do espaço, né, coisas assim. E numa reunião que fizemos com os representantes do Ministério da Educação, Ministério da Cultura, editores, bem, todas as categorias que tinham relação com essa questão, né, de instituições com museus, né, também tinha, de instituições de informação e cultura que tivesse, né, foco na criança e no jovem. Alguém perguntou, eu acho que foi a colega do Peru, para o ministro, lá para o representante do Ministério da Educação, perguntou assim: quantas escolas tem biblioteca? Vocês acreditam que o representante lá do Ministério, ele não conseguia entender a pergunta? A intérprete, ela precisou repetir 1, 2 vezes, e ele insistia em dizer que não entendia a pergunta. E aí, eu entendo um pouco japonês, eu via que ele cochichava, né, com os colegas do lado, dizendo, coisa esquisita, o que será que ela está querendo, né, dizer, tal. Até que
eles conseguiram mais ou menos entender a questão e esse representante do Ministério da Cultura disse o seguinte: olha, essa pergunta que você está fazendo, ela é incabível. Desculpa, é por isso que eu não estava entendendo. Porque essa pergunta, ela não cabe aqui no Japão. Ela é impensável aqui. Porque todas as escolas aqui no Japão têm biblioteca. Todas as escolas. Aí, a moça lá, né, que levou, mas não queria, né, ficar com a última palavra, porque levou uma dura, né? Aí ela falou: ah, mas eu queria perguntar, eu queria saber se todas as bibliotecas do Japão têm a qualidade das bibliotecas que vocês levaram para a gente visitar. Meio que dizendo, né? Ah, maquiaram ali umas 5, 6 escolas e bibliotecas para a gente visitar. O cara do Ministério da Educação falou o seguinte: olha, eu vou dizer sinceramente, nem todas as escolas têm as bibliotecas com a qualidade das bibliotecas que vocês foram visitar. Mas até abril de 2000, com certeza todas as escolas terão a biblioteca com esse padrão. O projeto lá do decênio, né, iria acabar em abril de 2000. Ele falou, em abril de 2000, com certeza, todas as bibliotecas escolares terão esse padrão. A gente está trabalhando nesse projeto para que tenha esse padrão. Então, o que eu queria com isso, né, ilustrar é eu vou dizer que é possível. Né? É possível. E, para finalizar, né, concluindo, eu preciso dizer assim, olha, que nesse momento dramático para o mundo, e particularmente para o Brasil, onde todas as instituições e setores estão em crise, os focos centrais da biblioteconomia, a educação, a cultura, a informação, agonizam. Mas é preciso não se deixar abater. Precisamos ter perseverança, inteligência e propostas com concepções adequadas e execuíveis. Para além da bandeira do bibliotecário em cada escola, a nossa meta antes precisa ser cada escola com biblioteca, com um profissional capacitado, com um profissional competente. Mas temos que pensar em mecanismos para prover essas escolas e bibliotecas com esses profissionais, porque a gente viu pelos números. Né? 180.610 estabelecimentos de ensino. Quantos bibliotecários temos no Brasil? Gente, não dá para pensar assim. Né? Então, a nossa meta precisa ser cada escola com biblioteca. É possível. O Japão, em 1999, já tinha, até antes de 1999. Precisamos de uma biblioteca inclusiva que seja verdadeiramente um espaço de expressão, condição tão necessária para o desenvolvimento educativo e cultural das nossas crianças e jovens. Obrigada a todos e a todas. Fico à disposição.
Abraços. Gostaríamos de agradecer à professora Regina pela excelente contribuição. Muito obrigada. Com esta apresentação, chegamos ao final do 4º dia de nosso seminário. Mais uma vez, compartilhamos através de nossos convidados muitos conhecimentos e aprendizados. Voltaremos amanhã às 9 horas com muito mais. Vamos ver a programação de amanhã? Espero vocês. Até lá!